Bom dia, Ubatuba! Ubatuba, 386 anos, aniversário da nossa cidade hoje, né? Completando 386 anos. Eu estou aqui no fundo do Centro de Informações Turísticas, na rua Salvador Correia de Sá, e não é por acaso. A história de Ubatuba começa nessa esquina, na esquina da Salvador Correia de Sá com a Rua Conceição. Neste local foi erguido o Pelourinho, o marco inicial da colonização de Ubatuba, bem nessa esquina aqui. Em 1667, o governador Salvador Correia convocou Jordão Almeida da Costa com a missão de fundar a Vila Nova da Exaltação Santa Cruz do Salvador de Ubatuba. E naquele período, né, Ubatuba nasce no momento em que Portugal e Espanha estão unificados. Era chamada União Ibérica. Então Ubatuba já pertenceu à Espanha, né? O rei Felipe II governava tanto o reino de Portugal como o reino da Espanha e as suas milhares de colônias, né, espalhadas pelo mundo inteiro. O rei Dom João IV, em 1646, esse governo mandou construir aqui a capela. E essa capela aqui, primeiro vai receber o nome de Exaltação Santa Cruz. E a comemoração da Exaltação Santa Cruz no calendário da Igreja Católica ocorre em 14 de setembro. Posteriormente, quando o rei de Portugal, Dom João IV, passa a governar Portugal, a separação dos reinos de Portugal e Espanha, ele oficializa como padroeira do reino de Portugal e das suas colônias, Nossa Senhora da Conceição. Por isso que essa rua aqui se chama Conceição. Aqui estava a igreja Nossa Senhora da Conceição, que era a matriz, a igreja da nossa cidade. Nesse local, em 2000, a empresa telefônica, né, fez aqui umas escavações e encontrou ossadas. Então era comum naquela época pessoas abastadas da sociedade serem enterradas, né, no interior da igreja, no subsolo da igreja, né? Então já foram encontradas ossadas nessa esquina. A igreja ficava exatamente aqui, nessa esquina. Ubatuba foi muito prejudicada no início dessa colonização por leis que vieram de Portugal, que vieram do Rio de Janeiro. Então até 1731, Ubatuba e São Sebastião pertenciam à capitania do Rio de Janeiro. E na época o governador Rodrigo César Menezes proibiu a população de Ubatuba e São Sebastião de simplesmente procurar ouro na Serra do Mar. Então, com medo do contrabando, com medo da proximidade do mar, a população dessa região não poderia procurar ouro na Serra do Mar. Havia até uma multa de R$400 mil e o degredo, a expulsão para Angola. Como eu já havia falado, então, em 1731, a nossa vila de Ubatuba e a de São Sebastião são transferidas para São Paulo. E São Paulo vai ser afastada da exploração do ouro. Vai até ocorrer a Guerra dos Emboabas, né? Onde a região de Minas Gerais é aberta a todos, principalmente os portugueses, e fechada para os paulistas, né? Minas Gerais e São Paulo já estiveram juntas numa capitania só. Então houve até uma guerra, os paulistas se sentiram prejudicados com essa separação. Então, no momento que Ubatuba e São Sebastião passam para São Paulo, é proibido, é feita uma lei também, que não há o interesse em preservar a estrada que liga Ubatuba a Taubaté e Ubatuba a Guaratinguetá. Mas por que isso é feito? Porque isso vai ser chamado de descaminho do ouro. Então havia a hipótese de uma estrada que poderia ajudar o contrabando. A única estrada permitida é que saía de Paraty em direção a Minas Gerais. Então vai ser proibida
e não vai ter interesse em manter a estrada em boa qualidade, a estrada que ligava Ubatuba a Taubaté. E tudo isso são fatores que vão prejudicando Ubatuba, causando um atraso de Ubatuba em relação a Paraty, em relação a outras vilas ligadas à região do Ouro, a chamada Estrada Real. Em 1741, Ubatuba tinha apenas 503 habitantes. 1760, 20 engenhos de açúcar. Mesmo com a estrada prejudicada, havia o transporte do açúcar, do peixe seco, da farinha de mandioca, de barco até Paraty. E esses produtos chegavam até a região das Minas Gerais. E aí Ubatuba começa a crescer, a se desenvolver. Mas em 1787 o governador de São Paulo, Bernardo José de Lorena, proíbe os comerciantes de Ubatuba de fazer comércio pelo porto de Paraty, obrigando a eles a fazer comércio apenas com o Porto de Santos. Então, gente, era afastar Ubatuba da região mais rica do Brasil, que era a região do Ouro, em Minas Gerais. Isso é o começo da nossa história, ligada ao açúcar, a fazendas espalhadas pelas praias do nosso litoral. O transporte era todo feito pelo mar. A nossa estrada para Taubaté era precária, né? Era uma trilha. Havia muitas dificuldades para Ubatuba se ligar a Taubaté e a região do Ouro, né? E isso foram os primeiros anos da nossa história. Se você curtiu esse vídeo, né? Não esquecendo que tudo começou nessa esquina, com o Pelourinho, o marco inicial e a nossa primeira igreja, Nossa Senhora da Conceição. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe. Viva Ubatuba, viva 386 anos, e a nossa história continua. Torcendo para dias melhores, políticos melhores e o povo sabendo, aprendendo a votar.